Vamos convidar aqui Felipe Mendes. Felipe, você tem uma ótima moral, porque todo mundo se esperou pacientemente. Felipe, o palco está contigo. Muito obrigado pela presença. Por favor, salva de palmas para o Felipe Mendes. Alô. Bom dia. Desculpa. Obrigado por esperar. Larguei o carro onde eu pude, fiz a operação no joelho, vim meio manquitola ainda, para fazer mais difícil. Mas cheguei, isso que importa. Se vocês quiserem contato de gente atrasada, ali no QR Code tem meu contato no LinkedIn, tá bom? Se alguém quiser, a gente na GFK tenta postar, sempre está postando conteúdo que a gente aprende e vai acontecendo. Eu basicamente posto todo dia alguma coisa, então se quiserem, está ali o conteúdo. Nós vamos falar hoje do que eu chamo dos 97% de oportunidade. A maior parte de nós todos, os sites que a gente trabalha, tem aí uma conversão 2%, 3%, 4%. Então, a gente pode dizer que tem 3% que compra e 97% que aprende. Aprende no processo de compra através dos sites de vocês, certo? Então, vamos falar um pouco sobre isso. E a ideia surgiu quando eu vi esse quadro aqui, essa mensagem. Quem escreveu foi a Adriana Matos, que é uma boa jornalista que cobre varejo bastante. E ela teve até um outro ontem, né, dizendo que foi um trimestre ruim. Então, a ideia, eu ia por um caminho com a apresentação, concordada com a Viviane, e decidi voltar ela para um outro lado, porque se a gente vê o que aconteceu em 2020, 2021, 2022, o crescimento foi muito grande, né? Vocês sabem disso, a gente tinha aquele vento batendo nas costas, e isso foi muito positivo, um crescimento de 32%. Mas estabilizou. Há muitos trimestres, que não passa de 46% a venda do online. Estamos falando de eletroeletrônico, mas não passa disso. Há alguns tantos trimestres, tá? Então, estabilizou. Mas está caindo a venda. Está caindo a venda porque a venda total de eletroeletrônicos em 2022 caiu. As pessoas começaram a comprar viagem, roupa, sapato, então caiu no todo, tá? Então, o ponto importante é, o online não está caindo percentualmente, especialmente nessa indústria. Ele está estável, a venda total que está caindo. Mas quando a gente faz uma quebra sobre isso, a gente dividiu aqui em 3 grandes blocos. O Phygital, e o Phygital a gente está chamando aqueles varejos quase sempre nacionais, que já estavam preparados para o online lá em 2020, que fizeram um bloco, né, de preparação para atuar de maneira integrada, aqui nessa primeira coluna. Na segunda coluna, por player. E na terceira coluna, que é o multicanal, em geral são varejistas regionais que já têm uma operação online, mas incipiente, está aprendendo a trabalhar com isso. Olha que interessante esse quadro. No Phygital, então, a gente percebe que o online está caindo e as lojas físicas estão subindo. Isso é importante por quê? Porque o online teve um peso muito grande. Se eu tivesse aqui, quem estava conosco aqui em 2020, que na verdade foi online, a gente mostrava o quanto este canal e esse formato de loja estava subindo. O online cresceu e sustentou todo o Phygital. Então, eu acho que é uma acomodação. Acho que a loja física chegando a uma certa acomodação. O Pure Player, lá no ano passado, em 2020, 2021, ele não cresceu tanto quanto esse Phygital aqui. Ele cresceu um pouco menos. Então, ele mantém o crescimento bastante razoável. Pensa que as pessoas foram aprendendo também, né, a comprar só online e está crescendo um pouco mais. Mas o crescimento mais interessante está aqui no multicanal. E o multicanal, no começo da pandemia, sofreu demais. Ele não tinha uma operação online, ele fechou loja. Muitos deles não conseguiram, em alguns estados, eliminar para voltar a abrir loja. Então, eu acredito que é uma reacomodação entre canais. Não me preocupa tanto isso, não. Mas tem algo que me chama muito a atenção, que é isso aqui, ó. Isso é importante para a gente que está defendendo, no geral, o e-commerce. Quando a gente olha Esqueci até de pôr o óculos. Quando a gente olha aqui a experiência da jornada, a GFK pergunta para as pessoas que compraram um produto, um eletroeletrônico, como é que foi a jornada delas 3 meses depois da compra, até 3 meses depois, tá? Então, chego para você e falo, você comprou uma televisão? Como é que foi o teu processo de compra? E você me dá uma nota. Essa nota lá, no primeiro trimestre de 2019, ela era, na média, 60, no e-commerce, 67, no offline, 57. Quando a gente vai 3 anos depois, você percebe que o número como um todo melhora, e acho que o varejo fez um ótimo trabalho de melhorar as entregas no geral. O on sobe 5 pontos, mas o off sobe 11. Então, a experiência on, que ganhava de longe da experiência off,
já não ganha tanto, ainda ganha, mas não ganha tanto. E quem estava conosco aqui em 2020 vai lembrar que boa parte desse ganho vem por quê? Vem pela maior quantidade de informação que a jornada digital entrega. Mas, Felipe, a gente continua entregando isso aqui, só que a compra no off também tem hoje uma jornada digital. Então, volto nos 97%. Muita gente que está passando pelos sites nossos aqui está acabando comprando no offline, ainda que seja na nossa rede ou fora. Não existe mais essa coisa do compra no on, compra no off, virou tudo igual. Então, reparem como a qualidade da experiência ficou igual. E tem 18 pontos, mais 18% de pessoas que hoje avaliam o off positivamente. Tá? Então, é importante entender, aquela goleada de satisfação de compra já não é tão grande. Bom, 97%, então, o que faz? Aprende, certo? A gente vai mudar e vai deixar de chamar essas pessoas de não compradores, abandonadores, e vai começar a chamar eles de audiência. Tá bom? Esse acho que é o conceito mais importante da apresentação. A gente tem que imaginar que quem está passando pelo nosso site está assistindo o nosso site, portanto, ele deixa de ser um potencial perdedor, uma perda de compra, e passa a ser uma audiência. Então, vamos aproveitar esse volume de audiência. Eu vou passar por três quadros rápidos isso aqui. O primeiro, reparem, essa aqui era o primeiro trimestre de 2019, portanto, totalmente antes de corona, e aqui o primeiro trimestre de 22. Lá no primeiro trimestre de 2019, só 15% das pessoas faziam uma jornada 100% online. Jornada é, comecei, me interessei pelo produto, vou para um site, pesquiso o site, vou para outro site, pesquiso outro site, vou para outro site, pesquiso outro site. Nunca vou para a loja física, tá bom? Esse número, em 22, sobe 10 pontos e vai para 25%. As pessoas que faziam jornadas simplesmente off, no primeiro trimestre de 19, era 1/3 dos compradores. Esse número cai para 1/4 dos compradores. Então, reparem que hoje, 76% das compras realizadas têm um elemento digital da jornada. Então, o que essas pessoas são quando passam pelo nosso site? Audiência, certo? Olha esse dado também que é muito interessante sobre canais. Lembra daquela... Eu mostrei para vocês há 2 ou 3 quadros os crescimentos por tipo de loja, certo? Eu mostrei o crescimento do Phygital, do Pure Player e do multicanal. Reparem que no 1P, o Pure Player cresce bastante, o multicanal também cresce, mas o Phygital cai. E eu já vou voltar nisso daqui. Reparem que no Marketplace, todo mundo cresce em ritmos parecidos. O que está acontecendo? Todo mundo está dizendo assim, poxa vida, eu estou vendo, eu estou reclamando que os grandes marketplaces estão aumentando as taxas, estão dificultando a minha vida como seller. Não é uma questão de dificultar por querer, é simplesmente porque está se percebendo que necessita um balanço melhor. Hoje em dia, ainda, e no modelo brasileiro, o 1P tem uma margem um pouco melhor, quase sempre. O 3P, muitas vezes, existe uma compra de market share, uma compra de entregas, etc. Então, reparem que esse número aqui explica o porquê que existe essa guerra hoje de sellers e grandes marketplaces. Porque existe uma necessidade de reequilíbrio. Tudo bem até aí? Está claro? E eu queria falar com vocês, já que a gente falou de audiência, eu queria falar de mídia de varejo. A mídia de varejo a gente já faz, a gente já sabe, então eu vou comentar 4 ou 5 coisas. A primeira delas, hoje, a Amazon já é a 3ª maior mídia digital nos Estados Unidos, a nível mundial, e o Mercado Livre diz que aqui, também na região, é a 3ª maior mídia digital. Aliás, tem a apresentação da Fabiana por aí esses dias. O que isso significa? Que é a 3ª onda da mídia. A gente teve a mídia de busca, a gente teve a mídia do social, e agora tem a mídia do varejo. Vamos pensar junto. Quando eu vou procurar um produto, especificação de produto, disponibilidade, inovação, aonde é mais fácil eu ir? Direto no varejo, certo? Portanto, aquela pessoa que está passando no varejo de vocês, os 97% e não compraram, tem que ser encarado como alguém que está indo lá para conhecer coisa. E a gente vai falar na segunda parte como tentar reter. Portanto, essa pessoa pode ser impactada por comunicação, e essa é uma oportunidade para vocês, para rentabilizarem a audiência, vendendo isso maior e melhor para as marcas. Algo muito importante para as marcas. A primeira coisa é a atribuição clara e o processo completo. Uma marca, quando investe um diretor financeiro, todas as empresas estão em dificuldade por causa da inflação, tá certo? Uma marca, quando investe dinheiro, ela quer o quê? Quer saber qual é o retorno. Vocês entregam o quê? Exatamente o retorno. Ó, eu mostrei esse anúncio para 1000 pessoas, 30 clicaram, 3 compraram, 6 compraram, 4 compraram. Isso é muito importante para as marcas. A segunda coisa é a escala e a qualidade das audiências. Vocês, como tem pessoas que visitam com muita frequência, conseguem dizer para as marcas exatamente o que aquela pessoa faz, não só quem ela é.
Essa pessoa procura aqui na minha loja esse tipo de produto. Ou, eu posso dizer, todas as pessoas, e aí que eu vou falar um pouco, todas as pessoas que entrarem para buscar fralda, elas podem ser também pessoas que vão buscar umidificador? Talvez. Porque elas estão querendo fazer com que as crianças pequenas durmam melhor no ar seco de São Paulo. Tá bom? Outra coisa que parece óbvia, mas não é, que é essa questão do anúncio que entra no contexto do shopper. Esse é um shopper para virar audiência, não pode ser invasivo. A TV eles fugiram por conta disso. E, finalmente, tem uma discussão de branding e performance. Quase sempre as marcas pensam na gente como mídia de performance. Eu vou lá, vou entrar, vou comprar, vou pagar. Mas pode ser construído branding. Se eu tenho uma loja, por exemplo, que é uma loja vertical, que vou falar de novo exemplo de bebê. Se eu tenho só coisas de bebê, eu tenho muitas pessoas ali que estão sendo impactadas para comprar, mas também estão sendo impactadas muitas vezes para buscar o quê? Informação. Então, a possibilidade de gerar branding também na mídia de varejo é muito grande. Outra coisa, só para terminar nesse quadro aqui, que eu acho que é importante. Nos Estados Unidos, as marcas de bem de consumo estão percebendo que elas não precisam anunciar só naqueles varejos que vendem bem de consumo. Então, se eu, por exemplo, estou vendendo, vou usar de novo o exemplo de bebê, tá? Se eu vendo um carro de 7 lugares e eu tenho uma loja de roupa para criança, pode ser uma boa combinação eu oferecer essa audiência para essa pessoa. A pessoa não está indo lá para comprar um carro de 7 lugares, mas provavelmente ela precisará de um carro maior ao ter um segundo filho, um terceiro filho, se ela puder pagar. Está claro? Então, mais e mais, as marcas têm anunciado em sites que não vendem os produtos dela, mas tem o quê? A audiência. Obrigado, a audiência que ela precisa. Essa é uma forma de rentabilizar. Vamos falar da segunda forma de rentabilizar, que é otimizar a qualidade da audiência. Como eu comentei com vocês, a gente faz esse estudo aqui, que a gente põe esse nome. O que a gente pergunta para cada um de vocês, se vocês fazem parte dos painéis nossos? A gente pergunta assim, você comprou um eletrodoméstico nos últimos 3 meses? Se você disser sim, eu pergunto qual. Vamos imaginar que seja uma televisão. E aí eu pergunto, faço toda uma bateria de perguntas sobre você ou para você, tentando entender o que você fez naquele momento. Tá claro? Acabei de comprar um produto de interesse, uma TV, uma geladeira, um fogão, e eu faço várias perguntas. Então eu faço a pergunta, como é que você começou a tua jornada, quais foram os principais KPIs que você escolheu para o teu produto, qual foi, você comprou online, comprou offline, por que você comprou, por que quebrou, porque era o primeiro, porque era o segundo, tá? Então eu tento entender e dizer isso aqui para vocês, ó, os drivers de escolha, os consumidores, onde priorizar investimento e varejistas, inclusive varejistas, tá? Sobre isso que a gente vai falar agora. Depois de fazer esse estudo, esse estudo ele tem normalmente por volta de 10 mil entrevistas a cada trimestre, tá bom? Para cada categoria, aproximadamente 2 mil. Vai de 1.800 a 2.000. Depois de fazer muitos anos esse estudo, a gente percebeu que os nossos clientes, especialmente os clientes de marca, até mais do que de varejo, isso é interessante, começaram a nos pedir uma forma de segmentar essa jornada. A gente até tem publicado isso na mídia, que hoje a gente acredita, e é óbvio, a jornada é melhor do que o canal, é mais importante que o canal. E a gente percebeu que existem pelo menos 7 perfis. E a gente está, de novo, chamando desta forma, porque para nós tudo isso é, mais uma vez, audiência. São 7 comportamentos bastante diferentes entre eles. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quem quiser depois baixar o estudo ou conhecer mais, esse outro QR Code aqui permite baixar, tá bom? Então lá vocês vão entrar, vão cadastrar, e a gente vai enviar isso para vocês. Reparem que a gente tem aqui tamanhos diferentes. De novo, isso aqui são perfis de eletroeletrônico, mas certamente perfumaria, carro, ferramenta, cada um tem o seu. E o que importa aqui é a ideia. A gente percebe que o receptivo a tudo que é digital, muito receptivo à mídia, ele é 27% dos compradores. Aqui eu não estou falando de intenção, gente que comprou, tá? Ato real. 23% gosta muito de marcas, 14% tanto faz a marca. Agora imagina qual é o tamanho da frustração se eu sou uma pessoa deste perfil aqui, que tanto faz a marca, e eu entro no site e sou bombardeado por anúncios de marca grande, você quer conhecer o novo, tal. E você imagina a frustração desse se eu entro e pergunto para ele simplesmente qual é a característica do computador que ele quer comprar, tá? Então, parte dos 97% pode ser melhor aproveitado, pode ter uma maior satisfação em eu conhecendo melhor sobre eles. Eu vou falar um pouco sobre eles agora. Para terminar, a gente percebe que o cara que compra high spec, quer dizer, o cara que realmente paga por premium, por high spec premium, é só 5%, mas a gente sabe que a participação de mercado de produtos premium é muito maior.
Portanto, a indústria e vocês têm feito um bom trabalho de vender coisas de alta especificação para esses aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente lê esse quadro agora? A gente tem os 7 perfis, os nomes deles. Aqui a gente tem a participação de mercado. Vocês lembram que eu falei, né? 27%, 23%, 14%, tá bom? Essa linha é a mesma do outro quadro. E aqui eu tenho por tipo de loja. Então, se eu olho aqui por player, o Digitally Receptive ele é 36% desse canal. Se a gente for reparar, ele é mais forte, o Digitally Receptive, aonde? No per player e no D2C, faz todo sentido. Esse é um cara que se encanta com o digital e, portanto, ele vai melhor nesses dois canais. Olha que interessante que eu estava comentando do Brand Agnostic aqui, aquele cara que não liga para a marca. Ele vai no Sub-Digital e vai no D2C. Ah, Felipe, mas não faz sentido o D2C. Não faz sentido o D2C para a gente, mas para ele, que é onde ele vai buscar? Ele vai buscar produtos novos. Aqui ele só vai olhar a especificação. E ele entende, isso é bem interessante, que no site de fabricante, ele tem uma melhor explicação de características de produto. Está claro isso? Sabe aquela questão do Store in Store? Por que isso tem uma grande satisfação? Porque aproveita a audiência do site de vocês, mais o conhecimento daquele fabricante sobre o produto. A jornada de navegação no D2C é muito bacana. Olhem agora o Brand Enthusiast. Esse cara aqui vai no Sub-Digital e no D2C, muito mais. Tá, perdão, eu falei o Brand Agnostic, ele vai menos, né? Ele vai mais nos outros. E o Brand Enthusiast vai aqui, tá? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai comparar alguns desses perfis para que vocês entendam como é que eles vão em termos de qualidade. Olha que interessante aqui de novo. Ó. Eu tenho aqui alguns varejos, tá bom? Então, o que a gente percebe? Que o receptivo digitalmente ele é muito mais forte em quê? Por player, Amazon e Americanas, mais especialmente no Mercado Livre. Por quê? Porque ele tem intensidade, ele está o tempo inteiro buscando coisas digitais. Esse é aquele perfil que deve ser uma boa parte de vocês, que está o tempo inteiro dando uma abridinha para ver se tem uma promoção, que vai consultar que lojas novas existem no Mercado Livre. Esse é o receptivo digital. O entusiasta de marca já não, ele não tem nenhum perfil que vai muito, mas ele vai até um pouco menos a Amazon e no Mercado Livre. Essa coisa muito cheia de coisa, ele não gosta tanto. O brand agnostic, aquele que não liga para a marca, vai um pouco mais no Magalu e na Amazon, então grandes marketplaces. O low value vai mais do Carrefour, isso é interessante, quer dizer, o Carrefour tem um posicionamento bom para as pessoas que procuram valores mais baixos. O pragmático vai no Mercado Livre. Eu quero entrar, quero comprar, quero acabar com isso. E o Store Seeker, como era de se esperar, vai na Casas Bahia, tá bom? Isso aqui, de novo, é geral, é mais para eletroeletrônico, mas mostra o quão diferente pode ser uma definição de audiências. Agora a gente vai comparar dois que são digitais, tá bom? Que é grande parte do nosso interesse aqui. A gente vai comparar aquele que é o receptivo digital e a gente vai comparar aquele que é o digital também, mas agnóstico em relação à marca, que para ele marca não é tão importante. Só para relembrar os dados deles, o Digitally Receptive é 27% do mercado, ele é 14%, então dá 41%. Está mais em per player de D2C. O Brand Agnostic está um pouco mais aqui. Em relação a market share de marcas, ambos vão melhor na Amazon. O Brand Agnostic vai um pouco melhor em Magalu e o Digitally Receptive melhor em Marketplace. Tá bom? Só para lembrar isso daí. Vamos lá. Então, eu pergunto para o Digitally Receptive quanto das compras dele foi disparada por um anúncio digital. Na média das respostas, a gente tem 29%. Para eles, 100%. O que é interessante desse público? Isso é ouro para a gente. É um público que gosta de publicidade. Publicidade digital e também não digital. Ele gosta bastante de publicidade. E ele comenta, inclusive, essa aqui é um tipo de frase clássica deles, que viu um anúncio que chamou minha atenção, me fez pensar que eu preciso de um novo gadget. Em termos de compra online, enquanto essa amostra aqui, 45% compra online, 60% deles compram online. Agora, vocês estão vendo que tem um númerozinho do lado aqui, é muito mais para eu lembrar, mas esse número o que significa? O que significa 1.2? Significa que este target tem 20% mais este comportamento aqui, de dizer que design do produto foi um dos seus drivers de compra. Então, se, por exemplo, eu tenho os outros com 25%, na média, se eu tenho 31 aqui, eu divido 31 por 25, vai me dar esse número. Tá bom? É 20% mais. Então, vocês reparem aqui, ó, que tiveram o upgrade como trigger, 10% a mais, 10% a mais, mas reparem nisso daqui, ó. 71% deles disseram que compraram por publicidade ou mídia social. E isso é 3 vezes maior do que a média. Portanto, se a gente está fazendo anúncios na internet ou em outros sites fora da nossa realidade, este é um público que está sendo altamente impactado. Tudo bem? Ele fala também um pouco com amigos, mas a grande diferença dele é a questão de publicidade. E a segunda coisa é o típico público dos influencers.
Eles são mais do que o dobro em relação aos influencers. É um cara altamente influenciável. Consumidor, comprador influenciável, o que significa para nós? Margem, certo? A gente tem que ajudá-lo a ele comprar o que a gente quer. A gente não pode fazer coisa errada. Mas isso significa margem, tá bom? Falando um pouco aonde ele enxerga, aonde ele vai ver produtos. Aqui são os pontos de contato, onde ele vai buscar produto, que redes sociais ele busca dentro dos pontos de contato e que sites de review. Reparem que mídia social, como eu comentei, é 40% mais, o site de fabricante um pouco mais e do varejista também. Então, esse é o cara do touchpoint, esse é aquele que fica pesquisando em tudo quanto é lugar. A diferença é que ele pesquisa, mas não está buscando necessariamente o menor preço. A gente vai ver daqui a pouco, tem um outro que é mais assim. Então, mais uma vez, é o cara da sedução. E a parte boa é que é 27% do mercado. Reparem aqui também, 3 vezes mais, a publicidade online como touchpoint mais importante. Reparem que as mídias sociais são bem clássicas. O terceiro nem é TikTok, mas só para montar para vocês que TikTok eles estão 30% mais do que a média da população, tá bom? De quem respondeu os estudos para nós, tá? Em termos de product review, eles têm um pouco mais, mas não é o principal deles, tá? Seduzam. Esse cara aqui está me dizendo, por favor, me seduza. Digital Recept. Agora vamos para o Brand Agnostic, também digital. A pessoa que está menos relacionada à marca e mais relacionado a tipo de produto. Esse também procura bastante, mas olha aqui, preço é fundamental. Para as pessoas que responderam para nós, 78%, para esse grupo, 93%. Tá? Então, eles têm uma ligação com um preço maior. Quando eu pergunto, considerou mais de 3 marcas, o que indica isso? Procura. Eu entrei sem me importar tanto a marca. A média da população aqui respondeu 62% e aqui 80%. E ele diz isso, olha, marca para mim é mais ou menos a mesma coisa. Eu entro na internet para encontrar as melhores especificações ao melhor preço. Esse é aquele mais difícil, esse é aquele que pesquisa e aperta a gente na margem, porque ele está buscando a melhor coisa para ele mesmo. Aqui quando a gente olha, 0% deles, quanto era no outro, vocês lembram? 71%? 0% deles nos disse que tinha na publicidade online o principal trigger de compra. Esse cara vai para outro tipo de busca, a gente vai olhar no próximo quadro. Olha que interessante aqui embaixo, 56%, que é 40% a mais, tem nas características do produto principal driver. Então, esse é aquele comprador que a gente falou lá no início, que quando entra no site, eu deveria entregar para ele a possibilidade de não fazer aquela search tradicional lá em cima. Eu deveria ajudar, deveria perguntar para ele o que ele está buscando, que tipo de performance ele quer, para que ele quer esse produto, para qual seja a categoria. Porque senão, se ele começa a fazer a navegação comum, ele acaba se enfadando. E vai buscar o quê? Um site mais técnico, vocês vão olhar já já. Ele vai para um site técnico e volta para o teu site só para preço. Sendo que você teve a possibilidade de ensiná-lo. E a gente muitas vezes não aproveita. Tá? Outra coisa interessante é que muitas vezes eles usam o produto para pessoal e para negócio. Olha aqui, o grande foco deles é esse aqui, sites de review. Reclame Aqui, Tecmundo, Buscapé. Mas ele passa pelos nossos sites, até mais que o outro. Enquanto o outro vai mais em mídia social, o tipo de touchpoint desse cara, o que é? Site de comparação de preço, site de varejista e site de fabricante. Ele está gritando para a gente, me ajuda a ter uma navegação melhor. Em vez de colocar só um search, coloca lá um botzinho que eu possa trocar uma ideia, que eu possa dizer para ele o que eu estou buscando. Me ajuda a fazer uma navegação mais orientada a feature. Ele está gritando isso para nós. E a partir do momento em que ele encontra, pode ser que ele vá buscar em outro lugar, porque ele faz comparação de preço, mas ele certamente passa a visitar-nos para ser uma boa audiência ou possibilidade, não só de venda, mas também de mídia. Em termos de rede social, nem é tanto dele, mas repara que TikTok é mais forte ainda, mas repara que o Twitter é importante. O Twitter a gente sabe que as pessoas manifestam opinião. Né? Então, é um cara que está buscando opinião, não só dele, mas e não só de influencers. Hein? Ele avalia especialmente a recomendação de outras pessoas como ele. Ele é o cara que é todo meio reativo. Mas se é influencer, eu acho que não é. Ele sempre vai buscar algum outro produtor de conteúdo, que muitas vezes é alguém da família. Está claro? A oportunidade aqui é, entrei, quero procurar isso, eu quero atrás. Felipe, fácil falar, difícil fazer, mais ou menos. Se alguém vem de um site Reclame Aqui, a experiência que ele tem quando chega no site de vocês é igual a do outro, do Brand Digital? É igualzinha? Você sabe que ele veio, tá certo? Do Reclame Aqui. Você entrega a mesma experiência? Ou, se ele vem, por exemplo, direto de um Facebook ou de um Twitter, é a mesma experiência que você entrega para todos, né? Se ele vem de um Tecmundo, está claro? Então, da onde ele vem, além das navegações de vocês, da onde ele vem é muito importante, e lógico que depois toda a jornada de vocês, eu não preciso contar o que ele digita primeiro, se é produto, se é marca, mas tudo aqui agora está explicado aqui com número, tá bom?
Eu vou falar agora mais rápido de dois que amam feature. Por que eu falo feature? Porque feature também é uma oportunidade de margem. Eu já falei do brand agnóstico, vou falar só dos pragmáticos agora. Repara que os pragmáticos vão muito no per player, então um cara que acredita que per player é um bom lugar para se comprar produtos de alta especificação, e repara que eles também vão bastante no Mercado Livre, por uma questão de busca, tá bom? Vou falar só deles agora. Pragmáticos. Features é o que importa. 41%, 42% na média, 93% para eles. Marca-chave, 54% na média, 22% para eles. Esse cara é só feature. Então você imagina a raiva desse, mais que o outro ainda. Você imagina a raiva desse entrar num site e demorar para encontrar um lugar que mostre para ele como é que são os features. 93%, maior do que o outro ainda, tem as características de produto principal driver. Tá? Esse número ele é 2,3, ele é mais que o dobro da média. 1,3 houve recomendação online de influencers. Lembra da diferença que eu falei do outro? O outro ele quer gente como ele. Esse aqui aceita um pouco mais influencers, especialmente se é um influenciador mais técnico, tá bom? E essa aqui é uma similaridade, eles também compram para uso pessoal, para negócio. Então vamos lá. Reparem aqui, ó, redes sociais, não é muito a dele, tá? Tem um tanto de YouTube, mas todas as redes sociais aqui, os números são abaixo da média. Ele não é um cara que vai tanto para a rede social quanto os outros, não é um cara de rede social. Ele até faz alguma coisa de touchpoint, site de busca, site de produto, mas ele é ainda mais um product review. Ele é ainda mais tech tudo, ele é ainda mais tech mundo, ele é ainda mais tudo celular, ele é ainda mais busca-pé. Então relembra, dois caras que gostam de feature. Um deles, site de marca, de varejista, produtores de conteúdo independentes. Outro, influenciadores e site de produto. Não adianta colocar coisa em mídia social e nem em outros sites. Eu quero escolher, eu quero ter essa possibilidade. E, portanto, se alguém vem do Tech Tudo, eu, se estivesse no lugar de vocês, pensaria, esse cara provavelmente quer feature. Portanto, eu preciso oferecer uma navegação que favoreça feature. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. A Vivi sempre pede 2 cuidados e 3 coisas para se lembrar da conversa de hoje. 2 cuidados. O que nos trouxe até aqui, antes também, tá? E durante a pandemia, não vai nos levar para onde a gente quer. O Brasil, é chato falar, mas o Brasil de fato é novo, tem um ambiente de compra muito diferente, as pessoas aprenderam a comprar. Nós tivemos todos um papel de educar as compras, eu lembro de estar aqui há 4, 5 anos, dizer eduquem as pessoas, isso já aconteceu. Tem uma coisa que a gente sempre comenta, atenção com a síndrome do selfie. Eu tenho toda a informação que eu preciso do meu shopper, eu não preciso ter mais informação nenhuma. Atenção com isso, porque a otimização de audiência não é só pelo que ocorre lá no seu site. Tem muito a ver com o que vem antes, tem muito a ver com o que acontece depois, e tem muito a ver com o que acontece na população. Agora, falando das 3 coisas para lembrar, existe forma de se rentabilizar o 97. Pensem neles como audiência, esqueçam que é não comprador, abandonador. Claro que a gente tem que melhorar o percentual, mas pensem neles como audiência. Esses caras que são perdidos têm valor como uma audiência que seja simplesmente para informar e, idealmente, para fidelizar. A gente falou, né, da mídia de varejo, mas também os marketplaces. São 2 maneiras de rentabilizar a audiência. Se eu tenho uma loja muito grande numa vertical de carro, beleza, perfume, o que vocês quiserem, pensem quais outras marcas, que não necessariamente competem com os produtos que vocês vendem, quais outras marcas procuram aquele mesmo público. E aqui você tem a possibilidade de gerar tanto a mídia, obviamente, quanto o marketplace. Mas não é necessário você ter o marketplace para vender mídia, isso é bem importante. Aquele cara é um competidor meu, eu não quero vender produto dele, mas ainda assim ele pode querer comprar mídia. Para terminar, testar maneiras diferentes de interagir com os compradores, especialmente logo no início da busca. A gente acabou de ver as razões, as motivações, tudo isso é inteligência para vocês, e o ideal é isso. Eu acho que esse cara, de vir desse site e de escrever primeiro a palavra da categoria do produto, eu vou fazer uma jornada para ele toda de produto. Para esse que entrou, vindo de mídia social, escreveu marca primeiro, ou escreveu marca logo em seguida, eu vou fazer toda de marca. E reparem o que pode acontecer com isso e meçam, porque o que a gente tem visto aqui, alguns sites têm feito e têm tido uma avaliação bem positiva. Tá legal? Beleza? Com isso, Jean? Deu, acabamos. Obrigado. Som. As palestras do Felipe já vêm se tornando cadeira cativa em todos os fóruns, porque nos balizam, nos deixam realmente antenados sobre as tendências, os números. Muito obrigado, Felipe, pela correria, né? Desculpa pelo trânsito, desculpa a todos aí pelo atraso. Agora eu vou convidar aqui o Marcelo Vieira e a Paula Gomes para darem sequência na próxima palestra. Obrigado a todos. Felipe, mais uma vez, obrigado.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!